Meus amigos, meu nome é Alfredo Salim Elito, sou clínico geral e médico de família do Hospital Sírio-Libanês e vamos começar o programa Sírio-Libanês Responde. Vamos conversar, entrevistar membros do corpo clínico do nosso hospital para mostrar um pouco de medicina para a população. Então vamos lá conversar com alguém. Gente, dezembro laranja, isto é um mês para chamar a atenção dos problemas de pele. E é evidente que o verão chama a atenção da pele porque é um mês que se as pessoas resolvem tomar sol, as pessoas resolvem ficar desprotegidas dos cuidados da pele. Então, nós trouxemos dois membros do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, a doutora Cristina Abdala e o Dr. Rodrigo Munhoz, a dermatologista Cristina Abdala e o oncologista clínico Rodrigo Munhoz, para falar um pouco sobre doenças de pele. Cristina, obrigado pela presença. Me fale um pouquinho, agora estamos no verão. Todo mundo quer se queimar, quer se bronzear, e ao mesmo tempo, de vez em quando, esquece de se proteger. Me fale um pouco sobre os cuidados que se deve ter com a pele e falar um pouco também sobre pintas. Muito obrigada pelo convite, Salim. Bom, assunto importantíssimo, né? Prevenção. Com relação ao sol, o sol a gente sabe que ele emite uma radiação que é carcinogênica para a pele, então é importante nós termos uma ideia que todo mundo fala, a gente pensa, proteção solar, filtro solar, ótimo, filtro solar é super importante. Mas nós falamos que além do filtro solar, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele, todas as medidas de proteção solar, porque o filtro solar não é tudo, ele sozinho não consegue dar aquela proteção que a nossa pele precisa. O que nós precisamos? Primeiro, não tomar sol por um período muito longo, então a gente minimizar o número de horas de exposição solar, isso é importantíssimo. Quando a gente estiver no sol, lembrar de usar as proteções físicas, usar um bom chapéu, um bom boné, usar as roupas de proteção. Hoje nós temos roupas que já têm a proteção ultravioleta, né? Então, esse tipo de roupa é super importante para a gente usar se a gente fica mais tempo, se a gente pratica esporte. Lembrar da sombra, né? Quando a gente estiver ali se exposto ao sol, ficar na sombra de uma árvore ou ali numa área que a gente consiga um pouquinho mais de sombra, que isso vai ajudar bastante também, né? Não esquecer dos olhos, os olhos também, ele sofre a ação do ultravioleta também, ele machuca os olhos, então é importante que a gente use um óculos, né? Até tem óculos que tem proteção também ultravioleta. Com relação ao filtro solar, isso é uma dúvida, todo mundo chega no consultório e pergunta qual o fator de proteção, como é que eu tenho que passar, qual que é o melhor protetor solar. Então, com relação ao filtro, sempre filtro entre 30 e 50 ou 50 plus, né? Passar meia hora antes e a cada 2 horas que você estiver exposto ao sol. E nas quantidades ideais, hoje a gente tem a regra das colheres de chá, que você passa uma colher de chá no rosto, uma colher de chá nos braços, enfim, e no corpo ali você vai passando nessa quantidade certa, porque senão você não vai ficar protegido. E sempre reaplicar a cada 2 horas e depois de um banho de piscina ou mar. Continuando a nossa conversa com a Cristina Abdala, vamos falar um pouco sobre pintas. Quer dizer, uma pessoa que tem algumas pintas, várias pintas, até uma pinta, o que ela tem que, primeiro, quando ela deve procurar um dermatologista e quais são as características da pinta que chamam a atenção? Bom, então vamos falar isoladamente de pinta. Então, uma pinta, quando ela é irregular, ela cresce, ela coça, ela sangra, ela muda de cor, então isso é uma situação que chama a atenção. Então, caso você apresente uma pinta com essas características, procure um dermatologista para ser examinado. Agora, nós temos aqueles pacientes que têm história de câncer da pele ou história de melanoma na família, que tem a famosa síndrome do nevo displásico, que são aquelas pacientes com várias pintas irregulares, pintas grandes. Então, esses indivíduos precisam de um acompanhamento mais de perto. Então, ir no dermatologista, fazer aquele exame mapeamento e dermatoscopia. Então, precisa ter uma atenção especial, um cuidado mais direcionado para esse tipo de paciente.
Dr. Rodrigo Munhoz, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, que é uma referência em melanoma, tumores de partes moles, mas vamos falar um pouquinho sobre tumores de pele. Temos o carcinoma basocelular, temos o espinocelular e o fantasma do melanoma. Então, eu queria, Rodrigo, agora que você falasse um pouco do tratamento dos tumores de pele em geral, em especial do melanoma. Dr. Sadim, é um prazer participar desse programa, dessa iniciativa. De fato, a gente classifica os tumores de pele em dois grandes grupos. O melanoma, que tem um comportamento mais agressivo, que é aquele de fato que tem maior risco de evolução com metástases, que é o termo que a gente usa quando uma célula do tumor sai de onde ela nasceu e se implanta em algum outro lugar. Felizmente, ele corresponde a uma parcela pequena dos tumores de pele, perto de 5%. Os outros 95% correspondem aos tumores de pele não melanoma, cujos principais representantes são o carcinoma epidermoide e o carcinoma basocelular, que tem uma tendência a uma evolução muito mais favorável. Mas independentemente do tipo de câncer de pele, o diagnóstico precoce é fundamental. Mesmo o melanoma, que é mais agressivo, ele tem uma chance de cura altíssima se diagnosticado cedo, numa fase em que a gente consiga oferecer um tratamento cirúrgico que vai resultar numa cura e esse paciente naturalmente vai ser acompanhado depois disso. Mas é claro que tem os pacientes que chegam numa etapa mais avançada da doença, com metástases, com tumores grandes, e felizmente, de fato, a gente caminhou muito no tratamento sistêmico dos tumores de pele, num desenvolvimento que, a meu ver, foi capitaneado pelo melanoma. Hoje a gente tem duas grandes vertentes de tratamento para os tumores de pele em geral. Uma vem da imunoterapia, que é um conjunto de tratamentos em que, na verdade, a gente não trata o câncer em si. A gente tenta estimular, ensinar o sistema de defesa para que ele consiga identificar melhor o tumor e resultar numa resposta contra o tumor, como a gente faz no dia a dia contra um vírus, contra uma bactéria. Existem diferentes formas de imunoterapia, existem diferentes ferramentas para a gente remover esses escudos que o tumor usa para se proteger do ataque imunológico, mas o que se viu nesses últimos anos foi esse cenário, uma transição de uma situação em que o melanoma era incurável para um cenário atual em que cada vez a gente tem pacientes vivendo por muito tempo e alguns com um completo desaparecimento das metástases do melanoma. A outra vertente diz respeito à terapia-alvo. A gente cada vez mais vem buscando nos tumores alterações no DNA que sirvam de alvo para tratamento. É como se o tumor tivesse um interruptor ligado ou uma fechadura para a qual a gente tem uma chave e que vai desbloquear esse ciclo de crescimento. E o que é muito animador disso tudo é que esse é o começo de uma revolução. A gente tem hoje algumas imunoterapias aprovadas, tem algumas terapias-alvo aprovadas para as indicações específicas e elas podem ser usadas sequencialmente, mas a verdade é que a gente espera para os próximos anos um crescimento muito grande de novos tratamentos. Vacinas que possam ser combinadas com imunoterapia, compreensão um pouquinho melhor dos mecanismos de resistência, ou seja, por que funciona para um, não funciona para o outro, e a partir daí tentar centrar e multiplicar os esforços para aqueles pacientes que não têm a resposta que a gente gostaria. Então a gente espera que cada vez mais essa perspectiva de cura e esses avanços se traduzam para um número cada vez maior de pacientes. Dezembro laranja. Tumores, proteção de pele e tratamento de tumor de pele, de câncer de pele. Isso é muito importante. Como se proteger do sol, como se proteger da irradiação ultravioleta solar, as medidas tomadas e também diagnóstico precoce de câncer de pele. Isso é fundamental. Todo ser humano tem que se preocupar com a própria pele. E também, se alguém se deparar com câncer de pele, também não temos que nos desesperar. Pelo contrário, procure um bom médico, procure um bom serviço e você vai ter um bom diagnóstico e uma boa terapêutica com grandes chances de controle ou até de cura. Muito obrigado, Cristina Abdala. Muito obrigado, Rodrigo Munhoz. Assine nosso canal e compartilhe nosso vídeo. E um abraço.